E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos aí à nossa aula sobre a origem da vida, certo? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai pensar nas teorias, né? Porque ninguém estava vivo há 3,5 bilhões de anos atrás, né? Que é a data mais ou menos assim de quanto há quanto tempo os primeiros seres foram datados, né? Da primeira datação, né? O primeiro ser vivo datado tinha uns seus 3,5 bilhões de anos, né? O mais velho tinha seus 3,5 bilhões de anos, o fóssil, né? E ninguém tá vivo até então. Então, assim, só o que nos resta é teorizar sobre. E existem três teorias principais. A do criacionismo, né? Aqui, criacionismo. Que é uma teoria baseada num conhecimento mítico. Por que mítico? Porque não necessariamente precisa de uma comprovação científica. Não necessariamente você precisa comprovar cientificamente, sabe, passar pelo método científico todo, para que as pessoas acreditem no criacionismo. Tá certo? É uma questão de fé, questão de acreditar naquilo mesmo. Agora, a panspermia cósmica. A panspermia cósmica é uma ideia que diz o seguinte: diz que os seres que hoje habitam a Terra, surgiram fora dela. Vida, vou anotar aqui do lado, vida surgiu fora da Terra. Essa teoria diz que a vida surgiu fora dos limites da Terra, surgiu em outro planeta, enfim. Mas essa teoria tem um problema. Porque assim, tá certo, a vida nasceu fora da Terra, tudo bem. Mas nesse outro planeta em que ela nasceu como? Como é que foi que ela nasceu nesse outro planeta? Ela veio de outro planeta ainda? Ela veio de outro planeta. Ela veio de outro planeta pra vir pra um planeta específico, pra que desse planeta específico viesse pra Terra. Sabe, fica nesse vai e vem infinito. Então, assim, não explica muita coisa. E é aí que surge a teoria da evolução química. Isso aqui, ó. Teoria da evolução química. Que foi primeiramente primeiramente elaborada por dois cientistas. Oparin e Haldane. Oparin e Haldane foram dois cientistas que pensaram na seguinte maneira. 3,5 bilhões de anos atrás, a Terra era bem diferente de como ela é hoje. Né? A Terra tinha uma composição da litosfera diferente, porque basicamente não tinha oceanos, basicamente não tinha solo. O único solo eram os vulcões. Então, assim, não existia solo. A hidrografia também era difícil porque os oceanos eram muito rasos, muito, muito rasos. E a atmosfera primitiva era mais diferente, assim, porque, para quem não lembra, a atmosfera primitiva, a atmosfera atual, ela é composta por principalmente nitrogênio, oxigênio e os demais gases logo depois. A primitiva não. A primitiva era composta por CH4, metano, NH3, amônia, H2, hidrogênio e vapor de água. Ou seja, é uma composição muito diferente da que a gente tem hoje, sabe? E somado a tudo isso, a quantidade de descargas elétricas nesse período era muito grande. Porque lembra que os vulcões, eles, além de fumaça, eles também soltam partículas de poeira, pedras na atmosfera, e quando elas se tocam, quando elas ficam passando uma na outra, assim, promovem descargas elétricas. Então, que podem ser pequenas ou grandes, enfim. Quando essas descargas elétricas se juntaram com essas moléculas da atmosfera primordial, segundo a teoria de Oparin e Haldane, essas moléculas formaram essa junção, né, de moléculas mais descargas elétricas, formou os primeiros aminoácidos. Primeiros aminoácidos, que para quem não lembra, são aqueles que quando se juntam, quando formam ali a sua cadeia, formam as proteínas. Então, assim, essa teoria faz sentido pensando na atmosfera do período, pensando na composição química do período, pensando na época do tempo em que o primeiro ser vivo foi datado, né? Mas eles não tinham como provar. Não era algo que tinha como provar, porque, de novo, ninguém estava vivo aquele período. Até que surgiram dois carinhas. Um se chamava Miller e o outro Urey. Um era professor do outro, tá? E eles pensaram o seguinte: eles fizeram esse experimento aqui, e no qual eles colocaram esses 4 elementos, que eram a composição principal da atmosfera naquele período, e juntaram com as cargas elétricas, as descargas elétricas, né? Constantemente. Até que, com o passar dos dias, eles começaram a perceber, adivinha só, adivinha só, adivinha só? Aminoácidos.
eles perceberam durante os dias que aminoácidos foram surgindo nessa mistura aí, nessa junção de metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio, juntando tudo isso aí com as descargas elétricas constantemente, surgiram aminoácidos. Como foi previsto lá, quando foi previsto lá por Oparin e Haldane, esses aminoácidos de fato surgiram depois dessas descargas elétricas. O que, de certa forma, foi uma comprovação para a teoria da evolução química. Bom? Aí agora, efetivamente, primeiros seres. Eles eram chamados de coacervados. Tá certo? E eles não exatamente tinham célula. Eles eram seres muito simples. Chamados, eles eram, que hoje a ciência diz que eles são precursores. Precursores das células. Beleza? Eles foram aqueles que iniciaram o processo, que desbravaram, né, esse mundo novo. E esses seres, por serem precursores das células, foram evoluindo. Né? Eles foram... A teoria aí da evolução continua, vai continuando aí a evolução e tal, até que chega o primeiro ser que efetivamente tem célula. A primeira célula, né, o primeiro ser com célula, foram seres procariontes. O tipo mais simples de célula que tem. É a célula procarionte, aquela célula que não é organizada, cujo núcleo é inexistente, cujo material genético é disperso no citoplasma, por isso é o mais simples que tem. E esses seres procariontes, por serem os mais simples, vieram logo depois dos coacervados. Né? Logo após essa período de evolução dos coacervados, foram surgindo aí os primeiros procariontes. E nesse momento, a partir do momento que você pensa, que você começa a ter procariontes, que eles vão aumentando, em certo momento é necessário que comece a surgir os eucariontes. Né? Os seres eucariontes. Só que eles foram surgindo por uma outra teoria. A teoria do surgimento deles é outra. É chamada de teoria da endossimbiose. Eu vou até colocar aqui para vocês. Teoria da endossimbiose. Teoria da endossimbiose. Ela diz o seguinte. Ela diz que uma célula procarionte, um ser procarionte, englobou, ou seja, engoliu, né, de forma bem grosseira, engoliu um menorzinho. E aqui ele engoliu o menorzinho. Cadê o menorzinho? Aqui, menorzinho. Pronto. E esse ser menorzinho começou a produzir nutrientes, energia, para esse ser grandão. Aqui, ó. Começou a produzir energia para o grandão. E o grandão começou a fornecer energia para o pequenininho. E ficou essa troca de favores aí, e que deu origem à atual célula eucarionte, né? Que é aquela célula que tem o núcleo organizado, que o DNA ele é encaixadinho assim dentro do núcleo. Essa teoria tem provas? Tem. Tem uma que é bem importante, inclusive. Poucas organelas têm material genético próprio. A maioria delas tem material genético igual àquele que está no núcleo. Igual àquele que está no núcleo lá, enfim, e não tem muita diferença não. As únicas exceções são a mitocôndria e os cloroplastos. São as únicas exceções. A mitocôndria e o cloroplasto. Elas têm DNA próprio. Tem um material genético exclusivo, que é só delas, assim. Entende? Então, essa ideia faz sentido com a teoria da endossimbiose, porque essa pequenininha aqui já tinha material genético. Então, ela, ao ser englobada na maior, a maior tem esse material genético lá. Ela tem o dela e a pequenininha tem o dela. E como essa pequenininha deu origem, segundo a teoria, a essa mitocôndria, as atuais mitocôndrias e ao cloroplasto das plantas, essas aí já têm seu material genético próprio. Entende? Pronto. Aí, esses seres, procariontes ou eucariontes, eles precisam se alimentar, certo? Não vai surgir, não vai ser imortal, né? Precisa se alimentar de algum modo. E esse momento de metabolismo, esse pensamento de como será que eles se alimentavam, deu origem a duas teorias. A chamada teoria a teoria autotrófica e a teoria heterotrófica. Beleza? A teoria autotrófica diz o seguinte, que os primeiros seres, eles eram fermentadores. Eram seres fermentadores. E que logo após eles, os seres foram... rapidinho, antes de ver essa questão, fermentadores são aqueles que conseguem produzir o alimento baseado em outras moléculas orgânicas.
Eles pegam essas moléculas orgânicas e conseguem lá produzir o necessário para seu metabolismo, tá certo? Logo após eles, teriam surgido os seres autotróficos fotossintetizantes, como as atuais plantas, que produziram oxigênio, aí foi chegando os outros seres vivos a partir disso aí. Essa é a teoria autotrófica. A teoria heterotrófica diz que os primeiros seres eram, na verdade, quimiosintetizantes. A quimiosintetizante é aquele que pega um material inorgânico e transforma em outro orgânico para conseguir se alimentar, para conseguir se nutrir, beleza? Então, esses seres aí quimiosintetizantes foram aí progredindo, que chegaram aos fermentadores, aos autotróficos fotossintetizantes e assim sucessivamente. Hoje, a teoria mais aceita é a heterotrófica. Porque a galera pensa o seguinte: os seres daquela época, os seres daquele período, eles eram muito simples para conseguir já de cara conseguir produzir seu próprio alimento. Eles eram seres muito simples, muito, sabe, muito primitivos ainda para conseguir produzir seu próprio alimento. Então fica difícil, né? Essa teoria autotrófica, por isso que a teoria heterotrófica é hoje a mais interessante para a ciência. Pronto. Aí agora a gente já viu como é que esses seres surgiram primeiro, né? Mas depois que esses seres surgiram, eles começaram a surgir do nada. Tipo, você viu uma pedra aí no meio do caminho e do nada, depois de um certo tempo, essa pedra virava um rato. Ou uma barata, alguma coisa assim. Era isso que acontecia? Ou esses seres, eles necessitavam de outro pré-existente para existir? Pensando nisso, né, existiu a teoria da abiogênese. É um pensamento que, assim, hoje é meio estranho, né? Tipo, ninguém para pra pensar nisso. Pra gente hoje é lógico que um ser vivo ele tem que ter outro, né? Tipo, você não vai ver nunca. Eu não creio que alguém acredite que uma pedra vai dar origem a um rato. Que do nada uma pedra vai dar origem a um rato assim, sabe? Assim, hoje isso é, sabe, fora de cogitação. Mas há relativamente pouco tempo, né? 200 anos aí pra história não é tanto tempo. Né, aos seus 200 anos, a galera ainda acreditava na biogênese. A galera acreditava que os seres vivos nasciam. Eita, meu Deus do céu, que linha reta. Os seres vivos nasciam de matéria morta. Podiam vir de matéria morta. Que linha reta, meu Deus. Enfim. Os seres vivos eles podiam vir assim de pedra, de junção de água, né? De uma poça de água, aí podia vir um sapo, alguma coisa desse gênero. E o primeiro a pensar nisso foi um carinha chamado Aristóteles, filósofo grego antigo, assim, chamado pai da biologia. Ele é conhecido como pai da biologia porque, apesar de suas teorias, em sua maioria, estarem erradas, hoje se provarem erradas, mas ele foi o primeiro a pensar em muita coisa. Então, assim, ele já tinha esse pensamento de buscar atrás, de querer ir atrás desse pensamento biológico. Então, por isso, ele foi considerado pai da biologia. Mas ele defendeu a biogênese. Ele dizia que os seres, sim, nasciam da matéria morta. Passou-se o tempo, né, e chegou um carinha chamado Van Helmont. Isso aqui, ó, Van Helmont. E ele até criou uma fórmula que ele considerou como correta para conseguir criar ratos. Ele dizia que se você pegasse uma caixa e colocasse uma camisa suada, uma roupa velha, alguma coisa assim, junto com grãos de trigo ou de algum grão desse gênero, nasceriam ratos. E os ratos brotariam dessa matéria morta. Os ratos nasceriam dessa matéria morta. Tá? E assim foi durante muito tempo. Até que chegou outro carinha, que é chamado de Francesco Redi. E ele foi o primeiro a pensar na possibilidade da biogênese. Foi aquele mais famoso por pensar na biogênese. Ele pensou, cara, será de verdade que você vai nascer de uma camisa e um rato vai nascer de uma camisa? O que ele fez? Ele pegou 3 potes. Pegou 3 potinhos. Aqui, 3 potinhos. E em um deles, ele colocou um bife. Tá? Um deles aqui, um bife. Calma, um deles aqui ele colocou um bife. Em todos eles, na verdade, ele colocou um bife. Todos eles. Aqui, eu desenhar um bife. E o último, bife. Pronto. Aqui, bife. Mas assim, em cada um deles ele colocou um jeito diferente. Aqui ele deixou sem tampa nenhuma, que não tinha nada para proteger. Aqui em cima ele colocou uma telinha. Ele colocou uma rede de proteção aqui, ó. De tecido mesmo. E aqui ele tampou verdadeiramente. Aqui ele verdadeiramente colocou uma tampa.
tá? Pra fechar totalmente esse bife. Como resultado, ele encontrou que larvas de mosca nasceram na carne que estava destampada. Nasceu larvas de mosca aqui. Aqui, como as moscas não conseguiam passar, nesse aqui as moscas não conseguiam passar, elas ficavam presas aqui. Então, mas o vapor da carne continuava passando. Então, ele conseguiu perceber larvas de mosca aqui no topo. Aqui em cima do pote de carne, do pote no qual estava a carne, ele começou a perceber larvas de mosca. Aqui não. Aqui, como não passava ar, não passava nada, ele não tinha larvas de mosca. E aí foi a prova, né, de que a biogênese não dava certo. Ele só não contava com uma coisa. Ele não contava que pouco depois surgiria um instrumento chamado microscópio. Aí a galera começou a perguntar: cara, quem garante que nesse bife que tá aqui não tinha bactéria? Quem garante que nesse bife aí as bactérias nasceram desta carne? Como ele não conseguiu comprovar essa ideia dele, aí a questão ficou mais pra lá, né? Ficou ainda na dúvida. Aí chegaram dois outros caras. Nida e Spallanzani. Nida, ele acreditava na abiogênese e Spallanzani na biogênese. E eles fizeram experimentos muito parecidos. Um pegou um caldo de carne, aqueceu e deixou esfriar. Quando ele deixou esfriar, ele percebeu que, já com o microscópio, né, ele percebeu que existiam bactérias aqui. Aí ele disse, pronto. Ou seja, existe sim a biogênese. A biogênese existe sim. Massa. Já a Spallanzani, ele fez a mesma coisa. Ele pegou o caldo, esquentou, destampado, e percebeu que aqui surgiram bactérias. Só que, diferente de Needham, ele pegou outro pote. Também colocou caldo de carne, mas dessa vez tampado. Com uma rolha, né? E dessa vez, como estava tampado, não foi encontrada nenhuma bactéria. Aí ele disse, tá vendo? A biogênese não existe. Só que ficou uma discussão porque um dizia que tinha esquentado demais. Nida dizia que Spallanzani teria esquentado demais e teria, como ele chamou, ele disse que teria acabado com o princípio vital, princípio de vida das primeiras, da vida no próprio ecossistema, ali no mini ecossistema. Já Spallanzani disse que ele ferveu de menos e que ele não tampou, né, o recipiente. Aí ficou nessa rixinha ainda. Até que chegou o nosso grandíssimo Pasteur, Louis Pasteur, e criou um experimento chamado pescoço de cisne. Foi um experimento do pescoço de cisne que consta no seguinte. Ele pegou um becker, um balão de fundo chato, para ser mais exato, de fundo chato, derreteu esse tubo, esse começo aqui foi derretido, fez essa curva, de modo que o ar não tivesse contato com o líquido que está aqui dentro. Beleza? Ele ferveu. Ele fez aí uma média lá da temperatura. Um disse que ferveu demais. O Needham disse que ferveu demais. O Spallanzani disse que ferveu de menos. Pronto, vamos fazer uma média. Aí fez uma média da temperatura. E ferveu nessa média, né? Colocou nessa temperatura aí. Foi fervendo. Detalhe que o ar não tem contato aqui com o líquido, não tem contato com o ar. Depois de fervido, né? Depois que passando seus dias, ele percebeu que o único lugar em que tinha efetivamente seres vivos, bactérias, era aqui. O único lugar onde tinha contato com o ar, onde o caldo podia sair, né, por onde o caldo saía e o ar entrava em contato, era nessa parte aqui. E nessa parte aí tinha bactéria. Mas no líquido, não. No líquido de carne, no caldo da carne, não tinha bactéria. E para comprovar, mais uma vez o que ele fez, ele pegou esse pescoço de cisne, essa curvatura no cano que ele fez, né, no topo do balão de fundo chato e quebrou. A partir deste momento, a partir do momento em que o ar efetivamente entrou em contato com o líquido, bactérias entraram nesse líquido. Só nesse momento. Então, assim, a partir do momento em que ele percebeu que, cara, quando o líquido entra em contato com o ar, só tem bactéria quando entra em contato com o ar. Ou seja, as bactérias entraram com o ar, né? Porque aqui não tinha ar. Aqui o ar não conseguia passar, né? E como o Needham tinha falado que Spallanzani ferveu demais, agora não tem mais essa desculpa. Porque fez uma média, ou seja, nem ferveu demais nem ferveu de menos, ficou ali numa média. Ou seja,
Conclusão, a biogênese não existe. E aí, deu-se por encerrado o debate. Vencedor, biogênese. É isso, pessoal. Terminou aí a nossa aulinha sobre a origem da vida, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Bons estudos.